aqui. É sempre melhor ter uma proposta em cima da mesa do que não ter. Então, acho que legal que alguém chegou até você, né? Porque isso é sempre uma situação melhor para se estar do que não ter nenhuma coisa sobre a mesa, né? Então, sensacional. Que bom. O Lúcio também, que hoje começou, o Lúcio acabou de entrar, ele começou o processo de venda da distribuidora de medicamentos dele hoje, né, Lúcio? Foi isso mesmo, viu? Bom, gente, boa noite, viu? Eu tô entrando aqui agora, nem vi quem é que tá aí ainda logado aí, né? Ei, Lúcio. Mas obrigado, prazer, tá com vocês. Vocês estão me ouvindo, não? Então, né? Estou ouvindo perfeitamente. Então, é uma coincidência, viu? Eu recebi uma proposta na semana passada e a gente começou a renegociação muito rápido, sabe? Com um pessoal que tem home care, né? Aqui no estado do Espírito Santo. E aí a negociação foi rápida porque eu já estava querendo me desfazer do negócio, porque eu não estava vivendo mais aquele negócio, né? E eles estão querendo viver intensamente esse negócio. Então, foi um acordo muito rápido financeiro, nós estamos acertando mais agora que está travando um pouquinho mais aí, é a parte dos colaboradores, né? Porque tem que alinhar tudo, deixar muito assim, certinho para eles, né? Igual nós ficamos ao longo desses 9 anos, né, com o pessoal. A gente quer acertar tudo direitinho, para eles não ficarem seguros com nada e tudo. É mais esse acerto, assim, do pessoal mesmo que vai ficar, né? Que nós estamos conversando agora. Maravilha. Isso é bom demais. Uhum. Tá passando rápido pelas fases aí, hein? Isso é uma sorte. Ô, menina, só de não ter o CAD já é uma grande coisa. Que beleza. Então, estamos aqui, Carlinha. A Carla que está trabalhando, né, Carla, com a gente, que a gente já se falou hoje também. O Everton está influencer agora nas redes. O Rômulo. Vamos estar aí. A Paola. Legal. Então, assim, gente, vamos começar. Primeiro, assim, uma satisfação enorme estar aqui hoje, assim, passando um pouquinho. Eu já aprendi tanto quanto escola ao longo desse um ano, né, Tayabita? Um ano já? Um ano. Desde que a gente começou, né? Antes de ser anti-escola, a gente começou com aquele MVP, já tem um ano, Bendito dia que o Thiago mandou uma mensagem: Jô, eu estou formando um grupo aqui de pessoas, sabe, em plena quarentena, pessoas que querem trocar informação, grupo de empresários, uma gente foda pra caralho e tal. Vou falar palavrão, tá, gente? Desculpa. O pessoal foda pra caralho e tal. E no meio daquela zoeira do caos da paralisação tal, e era tudo gratuito, né? Agora tá uma pica de caro, né? Para participar da escola. Corta. Mas, assim, tudo gratuito naquela época, e foi uma sensação maravilhosa estar junto de pessoas, assim, de pessoas que estão buscando uma produção ativa, de alguma coisa legal, no meio daquela loucura que a gente estava de adaptação total. Então, para eu estar aqui hoje, compartilhando um pouco do que eu conheço, um pouco da minha experiência, então é muito gratificante. Porque, finalmente, acho que alguma coisa, se vocês não usarem agora, vocês vão usar depois do que a gente for conversar aqui e tal, trocar de ideia. E porque eu já aprendi muito, muito, assim, com o grupo todo. E por mais que eu não tenha, assim, colocado em prática a maioria delas no meu negócio, é mais por um perfil mesmo do meu tipo de negócio, né? Do que qualquer outra coisa. Então, já entrando, eu trabalho com empresas no segmento de pôquer no Brasil. Então, o que é isso? Empresas de mídia, de eventos de pôquer. Então, minha principal atuação é uma empresa de mídia que se chama Super Poker, que é um grupo que faz notícias diárias, coberturas de evento, revista impressa ainda, a gente faz até hoje. E aí eu atuo também com um evento que se chama Masterminds Poker Festival, não tem nada a ver com o Mastermind que vocês conhecem da área empresarial, esse é um festival de pôquer que une diversos jogos da mente, né, de esportes mentais, e junta xadrez com pôquer e tal.
e games e tudo mais, e com uma agência de viagem que a gente montou exclusivamente para levar os jogadores de pôquer até os locais onde os torneios acontecem. Então, você vê, todos os negócios assim atrelados à engrenagem pôquer, a eventos presenciais, ao jogo online, ao jogo presencial e tal. E então, eu tenho bastante experiência, assim, porque as empresas, elas estão meio que unidas, os quadros societários, eles se permeiam, assim, então, né, os sócios da agência não são os mesmos do grupo de mídia, não são os mesmos dos eventos, e fora isso, outras empresas ali, o clube de pôquer, a gente tem quatro locais de jogo em São Paulo, Curitiba, Goiânia. Oi, tem alguém com áudio? E aí também tem, então, esse grupo de pôquer online, apesar de eu ser sócia, a gente tem muita interação de negócio. Então, é um quadro de um monte de sócio, né? Um monte de gente unida em torno do... Então, por isso que eu resolvi trazer um pouquinho disso aqui que nós vamos conversar hoje, né? Que é quadro societário, quando chega a hora da gente pensar em vender a nossa empresa. Então, vamos supor que fizemos ali toda a cartilha da escola, né? Assistimos todas as aulas do Tiago sobre objetivos, OKRs, batemos carteirinha nas aulas do Nilson sobre processos, o Taioba ensinou a gente a escalar, e aí o Richard ensinou cultura, e de repente a empresa está voando, e você começa a bater aquele negocinho, quero vender, quero trazer um sócio, chegou a hora de realizar algum dinheiro, e agora? Como que eu faço? Né? Como que eu vou? Quais são os passos? O que envolve isso? Né? Então, fiquem tranquilos que isso acontece nas melhores empresas, hora ou outra isso vai bater na porta de vocês, se já não está batendo, como o próprio Lúcio colocou aqui, né? Então, quais são as motivações? Vamos lá. As motivações que levam a gente a pensar em vender a nossa empresa ou parte dela. A primeira é capitalizar para crescer, né? Então, a gente precisa de um capital financeiro ou humano, tanto faz, e você acredita que sozinho você não tem o que você precisa para mudar de patamar, né? Para que a empresa seja mais forte, maior, fature mais, seja lá o que for. Então, esse seria uma motivação 1. Né? Uma motivação 2 seria capitalizar para manter. Você se ferrou, deu uma treta enorme na tua empresa, você está precisando de caixa, de dinheiro. Né? Esse é um cenário, vamos dizer assim, não desvantajoso, mas que carrega algumas idiosincrasias aí, porque vai te colocar numa situação um pouco diferente. Né? Então, essas aí, assim, novas oportunidades, por exemplo, você não quer mais se dedicar ao teu negócio, você quer explorar uma nova oportunidade de mercado, né? Como o Lúcio falou, eu nem estava muito afim mais de medicamento aqui não estava me brilhando mais isso aqui, estava querendo ir partir para novos negócios e veio a calhar, né? A negociação da área de medicamentos, da distribuição. Então, isso é um dos motivos também. Uma coisa que acontece muito, uma mudança inesperada no teu mercado, regulamentação, tecnologia, as coisas mudam, e de repente você olha e fala, poxa, se eu não me adaptar, me juntar a algum parceiro foda nessa área, eu vou ficar para trás, ou preciso estar perto de alguém que está tendo as habilidades desse novo, do que está sendo valor agora para o meu mercado, é uma outra motivação. E outra coisa, assim, desejo de realizar uma grana. Chegou a hora, você fala, não, eu construí um patrimônio, dediquei trocentos anos aí da minha vida para esse negócio, chegou a hora, eu quero realizar um dinheiro, quero botar para dentro, é um outro motivo. Aí o outro, problemas societários. Eu colocaria o problemas societários ali na casinha do capitalizar para manter, que também é uma situação que menos vantajosa para você, né? Você está tentando resolver problemas, vamos dizer assim, né? Um problema societário que você tem que diluir alguém ou excluir da sociedade por
motivo, né? Então, são sempre conversas delicadas, né? Se você fez também a aula da ED, você tem um contrato de sócios, né? Um acordo de acionistas que prevê saídas mais tranquilas, né? Então, mas é sempre um momento de resolução de coisas. E esse último bonequinho aqui, todo despedaçado, tô cansado. Cansei, e isso acontece muito aqui mesmo nas conversas da escola. A gente eu tenho uma observação fina de algumas pessoas que eu vejo que estão bem cansadas, e isso pode acontecer. Estou cansado, quero vender meu negócio. Vou me aposentar? Não. Vou para outras oportunidades. E por que que a motivação ela é importante, né? Porque isso define como que as negociações vão ser conduzidas ao longo da venda. Então, por exemplo, por mais que você tenha ali um motivo real X, é sempre bom você ver como que você vai se posicionar frente a uma venda. Então, porque isso vai até o seu poder de barganha, quanto que você vai conseguir valorizar a sua empresa, o seu negócio, depende muito dessa motivação, entendeu? E então tem a sua motivação interior e também aquela que você vai querer passar. Se você, por exemplo, precisa se capitalizar para se manter, é óbvio que você não vai mentir dizendo que você está ferrado de grana, você precisa botar grana, realizar grana para dentro da empresa, você não vai falar isso. Mas de repente você sabe que é isso, mas você pode transformar num capitalizar para crescer, né? Então não é mentir, porque isso aparece nos seus relatórios financeiros que você vai ter que abrir na negociação, mas é ser esperto, saca? Assim, você colocar para o mercado uma forma positiva para você tirar a maior vantagem possível de valor da sua empresa nessas negociações, né? Então, por isso que a motivação, ela conta muito, ela não é uma coisa qualquer, assim, que você fala, né? Não, isso tem que estar intrínseco em você e você tem que conduzir isso de forma muito, muito assertiva na negociação, né? Então, essa é uma coisa importante aí do processo todo. E prepare-se para um longo período de tô rico, tô pobre. Quando a gente entra para negociar uma empresa, seja ela a totalidade ou parte dela, a gente viu aqui, o Lúcio falou, pô, poucas semanas, isso é muito raro de acontecer. Em poucas semanas ele definiu valores e está botando para frente. Não vi acontecer coisas tão rápidas assim. Não, principalmente quando a negociação é completa ou quando é parte da empresa, exige mais processo de liabilities, né? De você saber se a empresa está ok e se tem algum passivo, porque está entrando uma pessoa e a operação vai continuar existindo. Mas em determinadas situações onde você vai, por exemplo, vender completo, como o comprador ele leva tudo, ele acaba se preocupando por alguns pontos específicos e depois ele vai tocar do jeito que ele quer. Então, não se preocupa muito se vai ficar executivo na empresa ou como que vai ficar o quadro de funcionário, porque ele vai levar e vai tocar. Então, por incrível que pareça, assim, quando você vai negociar parte da empresa, exige mais atenção nos documentos, né, do comprador. Então, você sabe que se você estiver nessa situação, você vai ter que ser mais minucioso, e quando é total, vai mais rápido. Mas é aquilo, assim, de 10, assim, pela a minha experiência, a cada 10 conversas, 6 ou 7 não dão em nada, 3 ou 4 avança, assim, com um troço, assim, vamos fazer uma parceria, e um se concretiza. Então, só para a gente cuidar do custo psicológico de manter essa cabeça nesse coisa, estou rico, estou pobre, vou vender, não vou, e isso vai permeando até o final, e você só pode falar que você vendeu a sua empresa quando o contrato estiver assinado e os direitos financeiros eles tiverem sido executados. Então, esse é o final do processo negocial quando ele é bem sucedido. Então, em nenhum momento da fase do início até essa assinatura do contrato, até a realização financeira, você pode dizer que o negócio aconteceu. Aí, vamos lá. E aí vem assim, então, a partir daí,
que você tem que pensar? Então, uma cadência. Depois da motivação, você vai trazer para a tua cabeça qual é o que você vai fazer. Você vai vender total ou você vai vender parcial? Então, isso, a total ou parcial deriva da sua motivação. Se você está saindo do ramo, você vai vender total. Se você quer investir em uma outra área, total. Realizar a sua totalidade de dinheiro do seu patrimônio construído na empresa, total. Você vai se aposentar, total. E parcial, aí, né, quando você quer capitalizar para crescer, você vai colocar partes, né? Você vai colocar partes da sua empresa comercializáveis, partes comercializáveis. Ou, se você quer eliminar alguma fraqueza, você vai deixar, né, um percentual para comercializar com alguém que vai suprir aquela fraqueza. Dividir, resolver, assim vai, dividir responsabilidades, resolver os problemas societários e tal. E aí você tem que pensar também se você quer manter, se você vai ficar no segmento, na tua empresa, você quer manter o controle acionário? É um outro pensamento que você tem que sedimentar na tua cabeça também. Por quê? Porque acaba impactando no tipo de comprador que você vai procurar, o que vai ser importante para o teu negócio, né? Porque, assim, se você quiser manter o controle acionário, talvez o mais interessante para você seja buscar sócios investidores, que o sócio investidor ele não fica participando do dia a dia da tua administração, então você vai ter uma autonomia para seguir, é óbvio, conselho, tem todo aquele negócio, né? Mas geralmente um sócio investidor que não enche o saco, ele é a figura mais importante para você botar dinheiro para dentro da casa e deslanchar a empresa do jeito que você quer. Eles vai se preocupar com o ROI, né, com algumas decisões mais estratégicas e tudo mais. Então, isso é um outro ponto, assim, para ficar na cabeça, né? E aí, deixa espaço para surpresas. Por quê? Porque você pode começar com uma cabeça, vou vender total, e a negociação se descortine para ser mais legal você vender sua parte, entendeu? Então, você vai com o pensamento, mas você tem que deixar também, assim, a gente sempre deixa, nas negociações que eu fiz, um pensamento para uma flexibilidade para o negócio poder mudar. Então, já aconteceu da gente entrar numa negociação querendo vender parte, cara, e o preço, o valuation que a pessoa fez, a gente nem fez um valuation da empresa e a pessoa retornou com valuation que a gente falou, não, total, a gente vende na totalidade nesse valuation. Então, sempre deixar essas portas abertas aí, nunca ficar tão bitolado naquela ideia que você está de total ou parcial, que isso também pode significar maior ganho, maior valor para o teu negócio na transação. Aí, aqui, formatos. A ID está aí, né, para me ajudar na parte no juridiquês aqui, mas basicamente, essas 4 figuras aí, elas existem na negociação. Então, quando que acontece uma fusão? As 2 empresas do mesmo ramo fazem permutas de ações. Normalmente, na fusão, não tem dinheiro envolvido, tem uma permuta de ações entre as 2 empresas, né? Extingue-se as originais e cria-se uma nova personalidade jurídica. E aí, na aquisição, por sua vez, né, uma empresa adquire a outra, não necessariamente do mesmo ramo, e a comprada pode deixar de existir ou pode manter-se. A escisão é uma transferência, né, de parte ou totalidade de uma empresa para outras, que essa transferência ela pode ser total, e aí a empresa ela se extingue, ou ela pode ser social, ela vai ser diluída. E a incorporação é como uma incorpora a outra. Aí, só para dar exemplos, assim, para ficar mais claro na nossa cabeça, por que é importante, quais são os exemplos que a gente vê assim, acontecer de fusão, tal, aquisição, fusão. A Antártica e a Brahma construíram a Ambev, então isso é uma fusão, né? Se juntaram e deram origem a uma nova empresa, Ambev. Em aquisição, eu separei aqui o Google, quando adquiriu o Waze permaneceu, então isso foi uma aquisição.
uma aquisição onde a empresa adquirida ela se manteve, né? Cisão, o melhor exemplo é a Gol, que criou a Smiles, né? Tem trocentos, mas a Smiles era uma área dentro da Gol, e a Gol falou, não, isso aqui é um negócio tão importante que ele vai virar uma empresa única, e fez uma cisão do negócio de pontos lá da Smiles e virou uma nova empresa. E incorporação, por exemplo, o Bradesco, que incorporou o HSBC, e o HSBC deixou de existir. Então, por que que isso é importante? Porque para planejamento tributário, isso é muito valioso. Então, não que você deva ficar fixo, quero fazer uma fusão, mas não é assim que funciona. Você vai falar o que você quer para o teu negócio, consultar um advogado, e esse advogado vai dizer para você qual que é a figura mais importante aí que você deve seguir para você ter economia de imposto, para você ter uma condução de branding adequado para colocar a tua empresa. Então, existe a literatura, ela abocanha qualquer tipo de negócio que você possa fazer. Então, antes você tem que falar, eu quero isso, o branding vai ser assim, e eu preciso que o advogado oriente qual é a personalidade jurídica dessa transação. Então, você pode fazer qualquer coisa. A gente já fez absolutamente de tudo. Quando eu fui, bem no início, né, eu trabalhava na TV Poker Pro, que era uma empresa, por exemplo, de vídeos ali há mais de 10 anos atrás, né? A gente fazia vídeo, live stream e tal, e a gente se fundiu com o Super Poker, que era a parte de mídia, revista e tal. Então, a gente não era propriamente concorrente, mas a gente viu que juntos a gente se complementava no mesmo segmento. Então, houve uma fusão das duas empresas, não houve transação financeira, então foi uma fusão, a gente trocou ali, a gente criou uma nova personalidade jurídica, e essa personalidade jurídica abocanhou todos os ativos das duas empresas, né? Aí o branding, a gente optou por manter o Super Poker, e a TV Poker Pro ela foi aos poucos sendo englobada em branding. Em 2 anos a gente fez essa mudança de branding, assim, a TV Poker Pro deixou de existir, e todos os produtos e serviços de uma foi colocado na outra, né? Foram colocados na outra. Porém, a gente manteve uma das personalidades, além de criar outra, a gente manteve uma por planejamento tributário, porque a empresa estava no Simples. Então, tudo é possível, né? Era uma fusão, só que, ao mesmo tempo, né, não entraria bem como uma fusão, porque uma personalidade jurídica se manteve, né? Então, é sempre importante vocês terem, assim, passarem com o advogado e saberem qual é a natureza do negócio que vocês querem fazer, e deixar que ele coloque quais são as opções ali de enquadramento que vocês vão ter, né? Aí, deixa eu ver o que mais que eu ia falar disso daqui. Isso daqui também, assim, quando é saída de sócio, parece até uma cisão, né? Mas não é, porque cisão é um outro negócio. Quando um sócio sai, a gente tem uma figura que é a dissolução, da empresa, né? Então, ele sai, o percentual ele é distribuído entre os sócios, comprado, ou entra um outro sócio no lugar. E quando você olha e fala assim, eu não quero fazer nenhuma junção formal, né? Eu quero fazer uma junção de uma operação. Você pode fazer isso aí, né? Quero juntar operação comercial da minha empresa com o meu concorrente, mas eu não quero ser sócio dele. Tem literatura jurídica para isso também. Você faz uma joint venture. Então, tudo dá para ser feito para 2 empresas, 2 pessoas trabalharem juntas em prol de um negócio maior, com mais habilidades envolvidas, tal, com ou sem riscos, com riscos bem calculados entre as empresas. Então, tudo dá, assim, tudo dá para ser feito, e tudo tem suporte. Bom, aí, vamos lá. Esse seria um caminho, o caminho original de quando você vai vender empresa. Nossa, mas ele acontece assim, na sequência, assim, organizadinho, olha, vou organizar, depois vou fazer um valuation, depois vou planejar.
Vou lá na banca fazer contatos para vender, negociar, né? Contrato. Não. Isso aqui é uma zona, porque assim, os livros falam que essa é a sequência certa de você vender essa empresa. Só que acontece tudo de trás para frente, né? Você tem um contato primeiro, e daí você vai começar a negociação, e aí você olha e fala assim, caralho, não estou formalizado 100% nos meus DREs lá. Aí você volta para organizar a sua empresa aqui no começo do, né, vou fazer demonstrativo gerencial, tal. Aí, de repente, você está na negociação, você não... Que profissional, que empresário que vai fazer um valuation no nosso nível, um valuation da empresa, sendo que nem tem um contrato envolvido, que não temos nem alguém pedindo para comprar a nossa empresa, ou não estamos nem vendendo, você vai fazer... Não faz, entendeu? Você vai fazer um valuation lá na negociação, mas a título de, assim, de cartilha, esse seria o movimento que a gente faria para vender a empresa. Então, assim, o negócio está formalizado? É uma pergunta que a gente tem que fazer internamente. Como é que está meu DRE? Se a gente não tem DRE formalizado em contabilidade, eu consigo vender a minha empresa? E aí, assim, já vi muita coisa acontecer com relatório gerencial. Então, pessoas que só tinham, assim, uma empresa quase que na informalidade, vamos dizer assim, e que apresentaram, assim, demonstrativos gerenciais, carteira de cliente e tal, e isso tinha um valor importante, né? Então, a gente sempre luta, e a palavra da vez, né, em fazer equity, minha empresa está formalizada, tal. Nem sempre sobra tempo para o empresário fazer isso. Às vezes ele está na operação de caixa e ele está assim, mas ele quer se desfazer da operação de caixa dele. Também dá. Nunca vi isso ser barrado, né? Se não ter o DRE e tal, formal, ser barrado em negociações quando quem está comprando vê o valor daquela carteira, daquela operação, daquele negócio em si, tá? Aí, assim, valuation. O valuation, ele pode ser um troço super... Aqui é um ponto de dúvida, né? Não sei quem que falou lá no grupo que também estava com dúvidas sobre valorar, como fazer o valuation da empresa. Eu já acompanhei. Quem? Felipe, né? Então, aqui, assim, eu já acompanhei coisas muito especializadas em negócios, assim, sei lá, 50 milhões, mais ou menos, que a gente imaginava que o negócio valia, e a gente pagou, assim, 40 mil euros para fazer um valuation profissional, e aí, assim, a empresa ainda cobrava um valor a mais caso a empresa fosse vendida a um valor acima do que ela valorou, tinha umas faixas ali, sabe? Do que ela fez a avaliação. E isso, assim, para negócios de grande valor, tal, um valuation profissional sempre vai fazer a sua empresa tá bem posicionada, tirando a parte emocional dos sócios, né? Porque às vezes o sócio acha que a empresa vale mais ou menos do que ela vale. Então, tem questões de mercado envolvidas, se o mercado está em alta ou está em baixa, né? Tem empresas do mesmo tamanho ou no mesmo segmento que foram vendidas recentemente. Então, uma consultoria, advogados especializados nisso, empresas especializadas, tal, elas fazem um negócio assim absurdo, porque é multifatorial, eles não usam né? Não usam um fator, eles usam um monte. Mas ali nos nossos negócios, a gente sempre fez coisa assim, me parece mais um múltiplo de mercado. Então, qual é para o nosso segmento? Vocês sabem o que é, né? Um múltiplo de mercado? É assim, a gente pega, você pega um EBITDA, ou lucro, ou faturamento, ou que for a receita total. E existe já uma literatura certa que diz que uma empresa de um segmento X,
ela vale tantas vezes aquele múltiplo. Então, por exemplo, no Brasil é muito comum dizer que uma padaria ela vale 7 vezes o valor do faturamento dela. Então, isso é um múltiplo de mercado. São múltiplos que já existem por aí, que todo mundo já cansou de fazer em segmentos que são ultra consolidados no país, nas operações. Então, já sabe, uma padaria vale 7 vezes que ela fatura. Então, você já parte daí a negociação, entendeu? Ô, Então, Josi, oi. só uma pergunta. Existe um multiplicador para negócios digitais? Igual o meu, por exemplo, que é de infoprodutos? Você sabe dizer? Nem que seja eventualmente a sua prática, não precisa estar ali em literatura. O nosso, a gente é digital e a gente negocia de 6 a 7 vezes o valor do lucro líquido. Uma coisa assim, Beleza. 7 vezes o valor do lucro. Então, seria assim, 7 vezes o valor do... Que parece também um pouquinho de fluxo descontado, porque o fluxo descontado é quanto essa empresa vai gerar, tem capacidade de gerar no futuro para essa pessoa, para esse sócio que está comprando, para esse comprador, descontado para valor presente. Então, mais ou menos, quando a gente faz muito aqui no nosso mercado, 7 vezes o valor do lucro, parece até um pouco, é um múltiplo, mas parece também um pouco assim, porque essa empresa vai ter capacidade de gerar 7 anos de ROI, sei lá. E se o comprador tiver uma cartada, ele está comprando para poder acelerar, né? Ele vai conseguir retornar o investimento que ele está fazendo em menos tempo. Então, é nisso que esse mercado, em mercados digitais, geralmente aposta isso. Quem compra, geralmente já tem na manga alguma coisa que vai dar um boost naquela empresa comprada. Então, o vendedor, ele espera ali, fala, pô, 7, 8 vezes o valor, mas quem compra acha que ou tem certeza ou tem cartas na manga para isso, para trazer esse prazo para retornar o investimento em menos tempo, né? Tipo, em 3 anos, coisas assim, 3 anos e meio. Tá. Show, obrigado. Aí, assim, total ou parcial, e aqui a gente já começa no planejamento de condições de pagamento, qual o posicionamento, tudo que a gente falou naquela etapa inicial, né? E aí, a partir daí, eu acabei destrinchando vou até passar mais rápido, porque, assim, a partir de contatos, eu fiz assim, eu destrinchei aqui. Porque, assim, o que é o contato? O contato é fundamental para você vender a sua empresa bem. Você não constrói a tua reputação da noite para o dia, com concorrentes, clientes, com até os seus próprios sócios, seus parceiros, né? Então, uma das maiores lições assim que eu tenho de vida há mais de 10, 12 anos no mercado de pôquer e até antes, né? Mas assim, a credibilidade minha, dos meus sócios, com os meus sócios e nos negócios que a gente fez, foi ser absolutamente fair play. Por quê? Porque toda pessoa com quem você se relaciona, ela acaba sendo uma potencial parceiro, compradora do seu negócio, né? Então, isso não se constrói do dia para a noite. Então, muitas ocasiões em que a gente negociou com ex-funcionário de empresas que eram clientes nossos. Então, o funcionário montou uma empresa dele, veio negociar parceria com a gente, ou compra de ativos da nossa empresa, né? Porque sabiam, concorrentes, nós cansamos de fazer negociação com concorrente, porque, tipo, da porta para fora, paulada. A gente compete com todas as ferramentas que a gente tem. Só que sempre assim, absolutamente justo, absolutamente dentro das regras de mercado, absolutamente limpo. Então, todos os nossos concorrentes, a gente tem um excelente relacionamento com eles, e eles são sempre já chegaram a fazer negócio com a gente em termos societários, e então assim, você tem que olhar todo mundo como potencial comprador do teu negócio, né? Então, e assim, aquela parte de sócios, eu coloquei assim, coragem para corrigir distorção na sociedade, né? Então,
exige coragem, porque são relações, às vezes, longas, relações com um emocional envolvido, e a gente também tem que ter coragem para executar o que a gente acha que vai ser melhor para o negócio em si, né? Então, especialmente se você não tem um acordo de acionista muito bem feito, então você tem sempre que pensar em como conduzir, né, a empresa com os melhores sócios, o que está faltando naquele momento, é alguém que trabalha, é um sócio mais habilidoso numa área X ou Y, ele vai se desenvolver, ou ele, né, ou tem alguém ficando apartado da relação com outros objetivos profissionais. Então, isso é sempre um pensamento que é um negócio que sozinho a gente acaba pensando invariavelmente nesses quesitos, né? Eu não sei, aqui, assim, as empresas são mais individuais e com 1, 2 sócios, né? Então, eu não sei o quanto que vocês passam por isso, mas como eu tenho bastante sócio, acaba que a gente vive nessas tensões não tensões, tensão também, de sempre ajustar a composição para o ponto ótimo da empresa, entendeu? Então, diluir algum que não está muito colado naqueles objetivos da empresa nesse momento, trazer um novo e reduzir alguém que desconectou, coisas assim. E deixa eu ver aqui embaixo. Executivos com quais você tem que contar. Então, eu não participo muito disso, assim, de rodadas de negócio, mas eu sei que existe. Tem lugar até marketplace para você vender empresa na OLX, para vocês terem ideia. Mas mas é sempre legal ter em mente que devem existir grupos dentro dos negócios, dos segmentos em que vocês atuam, onde as pessoas se reúnem para falar sobre negócios, né, negociação de assets, e é legal ficarem atentos. O que eu faço é ir para feira e congresso, né? E isso já rendeu muita parceria boa para a gente, não sociedade, eu já acompanhei sócios né, operações que viraram sócios por relacionamento em congresso e tal. Aí, tá. Bom, negociação. Então, a primeira parte de uma negociação é o próprio aproximação, né? As conversas iniciais, a sondagem. Deixa eu pegar aqui um negócio que eu queria falar para vocês. Então, quando você já tem, né? Você já tem alguém, né, algum contato, as conversas iniciais elas ficam todas no goodwill. Essa é a palavra da vez nesse primeiro relacionamento aí. É uma troca de informações básicas, informações abertas, aquelas que você já coloca naturalmente no mercado, seu tamanho, faturamento, seu tamanho nas redes sociais, no negócio de vocês, não sei se vocês já colocam CAC ou não, alguma coisa assim. Talvez CAC eu já colocaria num troço mais aprofundado de informação, né? O lifetime value, métricas que vocês podem tornar públicas aparecem nessas conversas iniciais entre comprador e comprado, né? Então, e aí aqui a gente pratica um troço que é assim, como a gente tem relação de mídia com os nossos clientes, a gente sempre, se a negociação que a gente está fazendo com o cliente, faz alguma coisa boa, não é comprar, mas pelo relacionamento bom, a gente dá um pouco mais de destaque para aquela empresa que está negociando com a gente, né? A gente acaba trazendo para uma proximidade de entregar algumas coisas for free para ela, para iniciar um bom relacionamento nessas negociações iniciais, entendeu? Funciona. É uma coisa que para o nosso negócio funciona. E aqui a gente já começa também a sondar as intenções, né? Já a sondar com o comprador se eu quero vender total ou parcial. Você começa a medir o apetite mesmo dele para comprar a tua empresa ou não. Você começa a pensar se vai ter dinheiro envolvido ou se vão ser ações, quais são as moedas que você vai usar nessas conversas iniciais e tal. E aí,
a gente passa para uma outra etapa que é rodadas. Aí você vai aprofundando os desenhos, você começa a trocar informações mais aprofundadas, e aqui a gente já passou por coisas assim, de passar um relatório gerencial e depois esse relatório gerencial não bater com o DRE. Então, a gente tem que ser assim, absolutamente fiel ao negócio, aos números do negócio. Nunca, mas nunca, numa rodada inicial, passe números errados. Nunca. Nunca. Revisa o documento, olha direito, não esconda coisa alguma, entendeu? Mesmo que for assim, isso então eu não vou abrir agora. Não abra e segura, mas tudo que você passar, ele tem que ser absolutamente auditável. E vocês vão saber por quê um pouquinho lá para frente, daqui a pouco. E aqui pode ser que seja necessário um NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, que a gente chama de acordo de confidencialidade, que dependendo de como você vai, você pode colocar ou não. Não é que ele seja absolutamente necessário, não. Mas se você não está se sentindo muito confortável, se tem alguma informação confidencial ali, e você esteja negociando com um concorrente, é legal você assinar. Porém, a gente já negociou com concorrente sem NDA, porque a gente queria que essa negociação na etapa das conversas fosse o mais easy possível. E aqui acho que o que eu coloco como palavra da vez é o quanto você quer ser easy nesse início, para que você possa barganhar coisas mais relevantes no avanço da negociação. Então, quanto mais você fica, sabe, vamos pôr NDA, vamos pôr uma sanção, vamos pôr alguma coisa, né? No começo, você acaba perdendo essa coisa easy de negociar coisas muito mais valiosas para você, porque, sinceramente, gente, assim, no nosso negócio, que é um troço muito mais, assim, de habilidade de cabeça mesmo, né? Os profissionais fazem a diferença, a gente tem um capital intelectual envolvido nos nossos negócios muito maior do que você abrir faturamento, abrir quanto custa o seu produto, quanto que a sua empresa deixa de lucro. Assim, hoje em dia, esse tipo de informação não é a informação que vai fazer o seu concorrente roubar de você ou alguém fazer alguma coisa absolutamente absurda para te prejudicar com esses números. Não é por aí, né? Porque cada vez mais está na habilidade que as pessoas têm, o capital intelectual. É isso que faz uma pessoa fazer negócio com você. É o seu capital, a sua capacidade intelectual de fazer coisas boas, de produzir, de sair de uma curva, sabe, de se interrelacionar muito bem, de pensar num negócio que ninguém pensou. Bem ou mal, capital intelectual em negócios digitais, ele faz muita diferença, porque as ferramentas também estão aí. A gente está todo dia falando de ferramenta o tempo todo, né? E as mesmas ferramentas que a gente usa, todo mundo usando, então também não é super estratégico. Então, é o capital humano aí, né? Aí, assim, a próxima etapa é a carta de intenção, a letter of intention. E aqui, aqui a gente já conversou muito. Então, já conversou e já começou. O valuation, ele surge nessa passagem aqui, nessas rodadas de conversa aqui, antes da carta de intenção. Então, se for para ter um valuation profissional, ele aparece nessa meiuca aqui, tá? E aqui na carta de intenção, existe muita conversa por e-mail, por WhatsApp, tudo isso é documento também. Então, sempre pensem que tudo que você troca por e-mail e por WhatsApp, ele vira documento de negociação. Então, ali o valor, numa carta de intenção, ele já tem que estar definido, né? A composição, se vai ser se você vai ter bônus, quanto de dinheiro, se vai ter ações envolvidas na negociação, né? Quem decide o quadro executivo, de repente, se você estiver vendendo parte, né? Então, já tem que estar uma descrição de como vai funcionar o quadro executivo nessa carta de intenção.
as prováveis liabilities são passivos, tá, gente? Para quem não sabe, é passivo. Qual o período da diligence tem que estar? Então, você começa a colocar prazo para o negócio concretizar. Então, quanto tempo de due diligence a gente vai ter? Quanto tempo? 30 dias, 45 dias? De quando a quando? Tudo isso começa a entrar na carta de intenção, tá? E, né, os prazos, tal, direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Nossa, tá vendo? Eu não pus roupa, eu tô com frio. Eu devia ter posto mais casaco. Eu tava com um casaco enorme, ele falou, nossa, mas você vai... Eu sempre te vejo com blusão na aula. Então, hoje ele tá... A blusa tá fina. Aí quis ficar bonita aí pro encontro, aí, ó, é o preço da elegância. Que eu vi, passou perfume. O Ari falou, você vai dar palestrinha, fazer o encontro com essa blusa? O negócio ele falou assim, tá bom, então eu vou trocar. E agora eu tô com frio. Gente, aqui é gordura. Prepara o coração. Quando você tá aqui... Peraí, opa, desculpa. Quando você tá aqui... Não. Por que que tá voltando? Quando você tá aqui, nessa negociação de valor aqui, tal, que tá indo para a carta de intenção, já pensa assim, qual que é o mínimo que eu vou aceitar para esse negócio? Qual que é o mínimo? Porque essa gordura... Que é isso? Não risquei. Como que apaga? Acho que essa coisa do zoom mesmo. Não sei se dá um Ctrl Z, um voltar aí, sei lá. Enfim, se não... A coisa toca o barco isso aí, não tá atrapalhando. Tá. Com risquinho. Bom, não, nunca... sumiu. Nunca se apaixone pelo valor da proposta. Porque, assim, tudo que você passou até agora, quando for para o período de due diligence, você vai correndo o risco de perder lascas desse valor de acordo com uma mínima coisa, incongruência entre o que você passou e o que foi apurado na diligence, você começa a perder valores dentro daquela proposta. Então, aqui é crucial que você sempre negocie uma gordura antes de começar uma due diligence da sua empresa e você vá com uma cabeça para te facilitar o fechamento sem dor depois. Então, você vá com o mínimo que você vai aceitar, certo? Aí, enfim, aparece aqui o período de due diligence, que é aquele período em que as partes, elas colocam num documento, assim, tudo que elas vão auditar. Então, a empresa comprada, ela passa, a compradora passa uma lista de documentos que ela quer acessar, e aí entra tudo, né, de todas as áreas da empresa, financeiro, todos os reportes financeiros, tudo, organograma da empresa, vendas, qual a composição da receita, todas as métricas da empresa, né, os assets, a parte legal, tal. E aí a empresa comprada, ela vai construindo esse documento, então demora, é um tempo que demora, porque você reúne muita coisa ali você olha, putz, se eu não tenho, vou buscar. Então, por isso que eu falo, aquela sequência daquelas setas lá, ela não é exatamente naquela, uma atrás da outra, porque o negócio começa a se mexer muito aqui, você se dá conta, às vezes, que você tem que correr atrás de um contrato de, sei lá do que, num cliente que você vai girando ele ali, mas você não tem contrato, mas na hora da venda você tem que ter. E aqui também, aí depois, né, a pessoa da empresa, né, a parte legal da empresa da compradora, vai até a sua empresa e vai olhar os documentos, tá? Na pandemia, eu já acompanhei coisa que de fora, que como o comprador estava fora, ele fez tudo online. Então, a gente mandou todos os documentos para eles auditaram online e eles sequer vieram para cá, para a empresa olhar. Foto do escritório, tal, não sei o quê. Então, até online já é possível fazer a due diligence. E aí também tem uma outra coisa
E aí essa proposta final, aí você está toda despedaçada já está caminhando para quase o fim, doida para comemorar, tá só o pó da rabiola, tá a caveirinha ali. Já passou um tempão que você, porque vender a sua empresa, assim, ainda mais se você estiver sozinho, exige muita energia, e você está tocando o teu negócio também. Então, é sempre bom você estar acompanhado por uma consultoria, um advogado, porque é estressante, né? Exige que você pare e que você conduza documentos que você não está habituado a ter no seu dia a dia ali, que você repense, talvez, porque numa diligência, às vezes, te exige a fazer algumas projeções de resultado da empresa que você também não, no seu fazejamento diário, que é o fazer com planejar, às vezes não está muito bem preparado na tua empresa, mas exige que você pare e pense o mercado e coloque para esse comprador qual que é o futuro do teu segmento, tal. Então, gasta energia, né? Então, você chega lá só o caveirão lá no final, já quase no final da proposta, você está lá, o pó da rabiola, tá? E aí ele vai fazer, uma vez que ele atesta que o que você passou no início da negociação e as informações estão ok, porque ele viu que no due diligence você falou tudo bonitinho, ou o que não ficou muito bem entendível. Por exemplo, quando o comprador é de fora, é um sacrifício eles entenderem que a gente roda a empresa com, às vezes, mais de um CNPJ por causa de acerto tributário, de planejamento tributário, né? Porque né, isso é uma coisa que acontece aqui muito no Brasil, né? Então, compradores brasileiros tendem a entender, nacionais, a entender melhor os acertos que a gente faz para pagar menos imposto, tudo mais, e a diligência acaba sendo também mais sossegada, assim, exige menos explicações, né? E aí a oferta vinculante é aquela que é quase a final. Você já pode comemorar? Não, não pode comemorar, está quase lá. Até a assinatura do contrato, tudo pode dar errado ainda, mas isso já é um passo a mais para o contrato final e para a realização financeira daquilo que você vem planejando, né? Então, aí, o próximo passo, aí sim, a gente já está bem perto do final, assinou o contrato, existem algumas vezes, assim, na própria vinculante, alguma multa. Aí sim, né, alguma multa caso o negócio não aconteça, porque você já está na finalização. Aí é legal uma multa, tal. E esse contrato vinculante, só falando um pouquinho antes aqui, né, dessa parte vinculante aqui, o que eu já vi também, a empresa de fora que ia comprar uma empresa aqui, e ela ia abrir capital, essa empresa de fora, e ela precisava mostrar aquisições para o mercado. Então, esse documento de vinculante, ele foi um documento para o mercado de ações, para os acionistas, de que ela ia fazer uma aquisição. Então, se ela não faz essa aquisição, quer dizer, a gente nem precisou colocar multa. Por quê? Porque se ela não faz uma aquisição, depois ela ter contado no momento de IPO que ela iria fazer, ela vai perder muito mais valor do que o próprio negócio que ela ia fazer. Então, existem algumas coisinhas assim que às vezes você não precisa nem pôr multa, mas que o próprio mercado favorece ao negócio, né, aquele negócio concretizar sem que você se estresse com uma multa, caso o negócio bolhe, assim, dê errado, né? Aí sim, aí assina o contrato, transações financeiras, direitos e deveres, aí tá chegando lá, mesmo com o contrato assinado, né? Muitas vezes até o passado é incerto, mas aqui você já está, quando faz a transação financeira, acabou. Né? Aí você fala, vendi minha empresa, assinatura do contrato, transação financeira e direitos e deveres. Fim, está feito o negócio. Aí aqui eu posso, eu coloquei umas brincadeirinhas aqui para vocês. E assim, é o que eu chamo de mandinga, a gente chama de mandinga. A primeira nem é muito mandinga, assim, é mais assim, boca fechada. Né? Quando você está negociando a sua empresa, você não saia contando para sua mãe, para seu pai, para o mercado, para seu amigo, para seu papagaio.
Primeiro, por questões estratégicas, seus funcionários sabendo que você vai vender a sua empresa não é legal, ou, né, até mesmo o mercado, às vezes, não enxerga bem uma comercialização que dá errado depois, por exemplo. Então, não é nem uma mandinga, é uma coisa estratégica. Não conte, boca fechada. Ai, aqui o gatinho é batiza documento, a gente já fez muito isso. Que é colocar uma palavrinha de alguma piada interna em relação àquele contrato que a gente está negociando, e a gente reduz a palavrinha assim, até ficar um pinguinho no documento, e a gente manda para frente com aquela palavrinha, tipo assim, pau no gato, sei lá, alguma coisa que tenha surgido na negociação e que virou uma piada interna entre a gente, né, entre nós, e a gente coloca aquela palavrinha bem pequenininha para depois dar risada, oh, passou com a palavrinha. É uma coisa, uma brincadeira interna que a gente faz, tal. E assim, do início até o fim, vá comemorando mesmo cada etapa vencida, desde a negociação até você chegar numa carta de intenção, assinar um non-disclosure, se for o caso, né, colocar uma proposta vinculante, todas elas são passos importantes que te levam mais perto da concretização final. Então, mas merece ser comemorada timidamente, assim, não queima largada, não estoure champanhe, porque você vai se fuder, entendeu? Se você estourar champanhe, se o negócio dá errado, eu não sei o que acontece com essa champanhe antes do tempo aqui, viu? Não estoure champanhe antes da hora e deixa o negócio para o final mesmo, aí quando tiver tudo acertado e o financeiro entregue, aí sim, fogos de artifício, play, estoura champanhe e tal, não está indo play, foi até agora não foi. Eram fogos de artifício aqui, tá, gente? E você comemorando a entrada de um novo sócio, a venda parcial, a venda total, aí sim, você chega no momento de apogeu e realizando, talvez não na totalidade do que você queria, mas muito, muito perto daquilo que você lutou durante os meses para que você fosse concretizado. Bom, acho que então, assim, mais isso. Aí no final tá lá você, subiu na montanha, tá sem o seu negócio, já pensando na outra coisa para fazer, qual vai ser o novo negócio que eu vou abrir. Putz, vendi parte do meu negócio e trouxe um sócio, o sócio é doido, é crica, me fudi e tal. E tá você ali, o típico empresário brasileiro na montanha, sozinho, pensando na vida, depois de ter feito a sua negociação. E pronto para outra, ou assim, né? Sozinho não, porque ele vai estar na escola, na liga dele. Isso, exatamente. Isso é assim, é como as pessoas estarão se não estiverem na escola, né? Ali pensando no seu próximo negócio, o que eu fui fazer, por que eu fui vender a empresa, puta merda, né? Só uma provocação, gente. Mas era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria que vocês contassem também o que mais que vocês fizeram, se vocês têm alguma coisa para falar, para compartilhar, porque o Lúcio já estava falando da empresa dele, não sei se mais alguém está passando, o Felipe está procurando vender. Show. Só para fazer a chamada, galera, eu mandei no chat agora o link do form de avaliação. Então, tem que ter pelo menos 10 avaliações lá nesse negócio, tirando a da Josi e a minha, que eu não vou avaliar, porque eu não vou avaliar esse negócio aqui, porque eu curti pra caramba. Então já vou dar nota máxima para você, viu, Josi? Mas Opa, tá valendo? Tá valendo? Tá valendo. Josi, por favor, você não avalie. Se tiver 14 avaliações lá, eu vou saber que você se avaliou, Josi. Por favor, eu não se avalie. avalio todo mundo. Você acha que eu vou me avaliar também? Então pode ter 14. A Josi vai se avaliar também. Mas é isso aí, galera. Bora lá. Acho que o Felipe tinha levantado a mão aí. Pode falar, né? Beleza, Josi, primeiro obrigado, tá? Aí pelo seu conhecimento, foi muito bacana. Eu vou compartilhar duas informações. A primeira informação, que é da minha primeira empresa, que quando eu tentei vender em 2018, eu tentei dar ela para o meu estagiário, e o estagiário não quis. Então, assim, é bastante
Eu sei que é bastante vergonhoso comentar, mas hoje eu dou risada. Na época eu fiquei bem chateado. E na época eu só queria que ele tocasse a operação, né? Para assim, para não deixar desamparado uns 2 ou 3 clientes que realmente queriam ficar com o negócio. Mas depois eu acabei por sugestão da advogada lá, fazer um termo que, olha, fiquem com o software aí, não me paguem nada, só não me processem. Mas agora, sobre a minha situação atual, eu queria revisar com você alguns passos, porque, assim, para mim ainda, tudo isso que você falou é muito novo e grande, assim, então tem bastante termos, assim, beleza? Que eu preciso estudar. Eu tomei a liberdade de tirar alguns prints localizados para eu poder me aprofundar na informação, tá bom? Até sair na gravação. Mas eu queria repassar com você, para mim, um pobre humano, que eu tô lá sozinho com o meu Eireli lá, entendeu? E tem um cara, olha, ventilando, eventualmente eu quero virar o seu sócio. O que você acha fundamental, assim, para mim fazer, tá? O que eu tinha pensado, e talvez possa adiantar um pouco da resposta. Eu tinha pensado em sentar com essa pessoa, ver um valuation, desse valuation, baseado nesse multiplicador que você comentou e já sugeriu, muito legal, perguntar para ele o quanto que você consegue pagar disso, né, para definir o valor de porcentagem dessa pessoa e tomar o cuidado, isso daí já é uma coisa que eu tinha conversado com uma outra pessoa, de não vender uma porcentagem muito alta, porque amanhã ou depois vai querer entrar, né, um investidor ou um outro sócio, e daí a gente tem que ir acabando repartindo o bolo. Então eu pensei em vender no máximo uns 20%, estourando. Isso se der certo. Beleza? Então estou sendo muito otimista aqui, colocando realmente a carroça na frente dos bois. Então eu queria ver contigo, para mim, que não tenho grana para poder pagar uma empresa de consultoria, até a minha empresa não tem esse tamanho, sabe? Então eu queria ver com você, assim, eventualmente um prático, assim, passo a passo, para eu também não ficar totalmente descoberto lá. Qual que é o teu segmento mesmo, Felipe? É de infoprodutos na área de TI e programação. A gente tem bastante empresas assim grandes nessa área já, vendendo esse tipo de informação. Inclusive, 10 dos cursos mais procurados no mundo, acho que 4 tá lá, programação também, saiu uma lista bem legal. Então, assim, mercado tem. Então, esse multiplicador, esqueci o nome que você falou, multiplicador de mercado, vou chamar assim, é interessante. Salta aos olhos por conta da pressão do mercado, né? Agora precisa ver os números da minha empresa se salta aos olhos para essa pessoa também. Já. E você tá sozinho, Felipe, na empresa? Você só... Eu montei sozinho, porque foi uma época de transição, tá? Então eu montei assim, sem muito planejamento empresarial, do tipo, eu vou galgar ser a maior, igual no seu caso, assim, empresa no segmento de poker e tudo mais. Não pensei muito. Eu queria só transformar o meu conhecimento em dinheiro e comecei de um jeito bem simplório. Cara, eu não sei, porque assim, você tá no Meirelli, né? Porque o valor, aquilo que Exato. eu falei, assim, você tem um valor de faturamento, mas você tem um capital humano ligado à sua empresa, né? Então, pode ser Exato. que o seu negócio ele não valha só um troço, assim, um fator de mercado, entende? Porque se você fatura aí, sei lá, acho que deixa líquido no ano, lá, 200 mil, não sei. Aham. Você não vai pensar só em fazer um multiplicador de 5 vezes 200, 6 vezes 200 e vender o percentual. Você pode colocar, sei lá, um valuation de acordo com o que você acha que vai acontecer no teu segmento, ou Aham. se é um sócio novo, quanto de impulso vocês vão conseguir. E outra, se esse sócio for muito importante para você, assim, a habilidade dele for muito importante para o seu negócio, esquece, você vai Aham. vender com menos multiplicador, porque vocês vão fazer Claro, a claro. empresa crescer juntos, entendeu? Sim, 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 exato. Então, a gente já fez negócio, por exemplo, com um multiplicadorzinho, tipo assim, 3, 4. Por quê? Porque o cara que estava vindo, ia mudar a nossa Aham. realidade, entendeu? Porque era como se fosse o especialista de vocês, assim, da área. Sei. No meu caso, eu já compartilhei essa informação, já conversei um pouco com o Jonathan, e essa pessoa vem para entrar na etapa de entrega, sabe? Porque como eu comecei como expert lá atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu era o expert, fazia minhas campanhas, fazia minhas cópias de tudo, eu acabei indo mais para o lado do marketing. E eu acabei abandonando um pouco essa parte do conhecimento, do que o expert precisa ter.
Então, essa pessoa viria assumir essa parte de entrega do produto, né, que é igualmente importante a etapa do marketing, né, porque sem produto eu não entrego nada. Então, essa pessoa iria construir essa etapa de entrega, ia pegar o que eu deixei e ia começar agora a acrescentar. Me parece bastante importante. Isso é importante que você falou, porque assim, eu já fui sócia de negócio, né, bem antes, né? Bem quando eu era menina. Se fosse o cara, não me daria sociedade, porque Aham. eu entrei com uma capacidade. Ele não tinha grana para pagar uma profissional que pudesse desenvolver o mercado Ok. em termos de comercial de entrega para ele. Eu contrataria, eu faria da tripulação, eu não daria parte da minha sociedade, mas ele estava na realidade dele e eu queria já começar a empreender. Então, eu negociei 20% em troca da minha habilidade de desenvolver o mercado, por exemplo, fazer acerto comercial e tal. E aí eu não ganhava nada, nem ele, a gente recebia o prolabore daquilo que a gente ia construir. Mas, veja, a empresa não estava deixando um lucro, essa empresa que ele tinha, não estava deixando Ok. um lucro legal, né? Tava meio estagnado, já existia uma empresa, mas existir um CNPJ e um troço que está paralisado não significa existir uma empresa de fato, né? Sim, claro. Então, aí a gente começou, eu entrei com 20%, a gente começou a desenvolver um negócio novo, entendeu? Entendi. Agora, Então é não como se sei, fosse uma nova composição. como se fosse uma nova composição. Agora, se a sua empresa está parrudona, tá faturando, tem Não é o caso. aí o cara que entrar vai pagar, mas se não, o cara que entra ele vai construir o troço com você, entendeu? Daí vale a pena nem não ficar batendo muito nessa tecla Não, de valuation, multiplicador, e daí provavelmente, ó, vamos lá, vamos junto então. bota para dentro e fala assim, não tem prolabore, Aham, prolabore é o que a gente conseguir de resultado no aham, ano, e aham. você tem uma pessoa qualificada eliminando uma fraqueza tua, que é agora, que é gestão, sei lá, desenvolvimento, entrega do produto é a tua fraqueza agora, e Exato. talvez o negócio está meio parado porque não tem quem entrega. E só fazendo a última pergunta, ele ventilou também de fazer eu não sei como é que chama o nome técnico disso, mas sociedade entre dois CNPJs. Beleza? O que seria melhor? A incorporação dele no contrato social dessa empresa, de uma pessoa física ao contrato social, ou fazer essa incorporação de dois CNPJs aí? Eu sei que tem que analisar no sentido Mas daquele ele tem a slide lá que você CNPJ colocou. de empresa de TI também, é isso? Ele deve ter, entendeu? Ele deve ter, e ele comentou isso, que ele ganharia mais, vamos dizer assim, flexibilidade. Né? Ali ele conseguiria contratar alguém, só que isso me traz um pouco de receio, porque daí eu perco um controle controle da garantia do produto, alguma coisa do tipo. Eu só comentei com ele que fazendo desse jeito ficaria um pouco mais difícil da gente entrar em acordos e tudo Se mais. vocês Mas, enfim. juntarem os dois CNPJs para fazer uma fusão, vocês vão ter que construir um terceiro. Na verdade, Tá. assim, se alguém entrar na tua empresa, se ele entrar na tua empresa com CNPJ, pode, mas é só como que eu vou dizer, uma fusão normal, não é, ID? Tem que ver uma questão tributária em cima disso, né? Porque se for um CNPJ sócio, você não pode estar no Simples Nacional, né? E daí tem todo o problema tributário ali de você estar no lucro presumido ou no lucro real, enfim. Vixe, Eu estava entendi. até conversando com a minha contadora algumas semanas atrás sobre isso, né? Então, tem que tomar esse cuidado, porque, querendo ou não, o Simples é um benefício que a gente tem para a gente estar começando, né? Então, Exato. E Foi faz o que todo a gente sentido. fez lá no início que eu falei para vocês. TV Poker Pro e Super Poker se fundiram. O que ia ficar era Super Poker. Só que a gente construiu uma nova empresa, com uma nova empresa presumido, bonitinho. Por quê? Porque os sócios que estavam entrando eram pessoas jurídicas. Ok, cada um entrou com a sua. Na época não era nem a Eireli, que não tinha Eireli ainda na época. Entrou, virou um presumidão, beleza, bacana. Só que a gente manteve o CNPJ da Simples
do Super Pouco Simples para poder girar folha de pagamento e tal. Isso é planejamento tributário, é o que está à nossa disposição para a gente pagar menos imposto. Entendeu? Entendi. Obrigado. Estou monopolizando aqui, senão eu vou fazer a consultoria pessoal. E Felipe, só um adendo aí, cara. Não joga o cara pra dentro da sociedade, não, velho. Faz um vesting, o cara vai ganhando aos poucos, conforme ele vai batendo meta, merecendo, etc. Show. Faz um cliff que você pode pegar de volta, acordo de acionista para ver como é que vai mandar. Então, assim, quando você já tem uma empresa constituída e a pessoa vai entrar sem pagar nada, é muito comum fazer um contrato de vesting e de cliff, que é para você conhecer a pessoa trabalhando com você, se ela vai entregar e tal, tá? Perfeito, beleza. O Tayoba já tinha me comentado. Eu até falei com ele, assim, acredito que, apesar da oportunidade de a gente trocar ideias, são coisas muito profundas que requerem acho que uma mentoria valeria a pena, né? Tanto com o Thiago quanto para aprofundar com a Josi, um bate-papo, e acho que vale a pena uma mentoria para aprofundar isso mais. Né? Não, é aquela coisa, né, gente? A gente está aqui no ambiente da escola, mas assim, né? Assim, nunca tomar o que é dito aqui como eu vou fazer amanhã, né? Principalmente em questões legais, tributárias, tal, sempre é bom ter advogado por perto, tal. E o Tiagão aí do lado, que o Tiago é mestre nisso. Boa. Exato, obrigado. Ô Jô, você estava falando, quando você terminou ali, você estava falando sobre quem está passando por isso, né? Eu estou passando por isso também. Acredito que a nossa due diligence vai começar na semana que vem, se tudo der certo. Né? Porque nós somos uma startup, né? Então, uma plataforma SaaS, e a gente faz a mesma coisa que 90% das startups, né? Que é buscar dinheiro no mercado para poder continuar crescendo. Né? E daí a gente conseguiu encontrar um grupo de anjos interessados, né? E agora está na etapa deles montarem a cota, né? A gente disponibilizou aí 10% da empresa, por um valor lá, e agora eles estão montando essa cota. Mas com a gente aconteceu igual você falou. De jeito nenhum foi aquela sequência bonitinha que você mostrou, né? É uma confusão danada. Então, só do diligência, quantidade de documentos, só documento que tem que ser retirado, que eles pediram, né? Que a gente teve que retirar na justiça, fora de cartório, de tudo, foi 24 documentos, sabe? Isso são só 2 sócios. Imagina se fosse 3, 4, 5 sócios, né? Então loucura, né, Roma? Loucura. E assim, uma das coisas que a gente fez foi isso que você falou, a gente começou a se resguardar com um advogado. Então, quem tirou essas documentações foi um advogado. De jeito nenhum que eu ia tentar correr atrás disso, senão eu ia gastar o triplo do tempo que ele gastou e não sei se iria conseguir aquela documentação, né? Mas esse processo todo, ele é um processo moroso que parece que não vai acabar nunca, assim, né? E uma coisa que os anjos sempre bateram na gente, nas apresentações, foi que a gente não defendia muito bem o valuation, né? E daí eu queria... a gente já conhece alguns múltiplos de mercado, já conhece aquelas técnicas que você mostrou lá de valuation, mas sempre tem essa questão, porque a gente fez uma conta um pouco invertida, né? A gente fez a conta do tipo, quanto que eu preciso para chegar no próximo patamar? Eu preciso de tanto. Quanto que a gente está disposto a abrir mão do negócio? A gente está disposto a abrir tanto. E daí a gente foi apresentar isso para eles, né? Só que quando o cara está colocando dinheiro, ele não consegue ter essa visão, né? Ele quer saber quanto que sua empresa vale e pronto, acabou. Então a gente teve muita dificuldade nisso. Eu queria ver um pouquinho da sua experiência para ver como é que lida com essas coisas do tipo, quanto vale e quanto que eu preciso para poder chegar num novo patamar, entendeu? Então, o quanto vale... Você já teve contato com alguma valuation normal, alguma empresa de valuation? Porque eu só conheço uma empresa que fez valuation de um negócio, mas que era assim, então, não sei quanto que está o teu negócio, mas essa empresa estava na casa dos 40, 50 milhões. E eles usaram, assim, o valuation, eu vejo que cada vez mais, quanto mais parrudo o negócio for, ela é fundamental, uma consultoria especializada, né? E aí essa empresa foi atrás de negócios que tinham acontecido no mercado,
há pouco tempo, para poder fazer também um múltiplo ali do quanto que o mercado estava aquecido em venda e compra daquele tipo de negócio por momento. Conseguiram trazer valores de negociação de empresas naquele segmento, então, por quanto que tinha sido vendido, e a sorte é que eles acharam uma empresa do mesmo segmento que tinha sido over, um valor hiper acima, então isso entra também, né? Então, no nosso caso, também regulamentação, então, quanto que está propício para regulamentação de jogos no Brasil, então, tudo que tem a ver com o teu setor vai entrar, tipo assim, a Covid, não sei, a infoproduto, quanto que a Covid vai acelerar as vendas online, vão continuar crescendo num cenário XYZ para tantos anos. Então, tudo isso uma valuation formal faz, ela traz para dentro do documento, e assim, aí você vai esperar que eles vão apresentar um troço, assim, né, super uma página. Custou 40 mil euros, negócio, apresentaram, tipo, uma página, assim. Mas ali estava tudo, e aí eles tinham todo o embasamento por trás, a sua empresa vale isso. Aí, assim, né, assim, esse foi um caso que eu acompanhei, eu não estava sócia, mas eu acompanhei de orelhada essa negociação. Eu não estava sócia, não estava nem aqui, viu, gente, mais esse negócio aí. Um negócio desse tamanho. Mas, assim, as menores a gente faz muito por conveniência, do jeito que você fez mesmo, por conveniência. Quanto que eu estou precisando de aquele sócio, que eu quero aquele sócio para dentro do meu negócio, porque ele vai poder valer muito. E no caso, no nosso, não é grana, mas é assim, quanto aquela pessoa vai trazer de valor para o meu negócio, é o capital humano, e aí o quanto que ele está disposto a entregar parte do tempo dele para aquilo. E essa negociação é que diz que a gente já vendeu percentuais da mesma empresa, uma valendo 4 vezes o lucro e a outra valendo 12 para uma outra pessoa que a gente nem queria tanto. Não sei, eu não sei se alguém mais pode ajudar nessa resposta para o Rômulo, porque Romulo, eu não tenho contato com anjo, com os investidores anjo. E gente que tem grana, por exemplo, no mercado de pôquer, eles funcionam como investidores e não enchem o saco, entendeu? Então, eles querem muito saber, assim, quanto que vale. Eles querem ter um retorno de investimento. Retorno de investimento num período X. Então, só complementando aí, Josi, aprendi uma coisa que valuation é arte, né? Eu consigo embasar qualquer número. Me dá uma planilha de Excel que eu chego qualquer número para você. Inclusive, os acordos que foram fechados, quando eu trabalhava e tal, meu chefe chegava assim, cara, o valor é esse, chega na planilha. Eu não estou brincando, era assim que funcionava. Porque o pessoal trabalhava com múltiplo, só tinha que provar que era viável. O negócio que startup é um outro bicho, né? A startup, o cara está comprando um crescimento exponencial futuro, sabendo que a cada 20, uma vai dar certo e vai pagar o portfólio dele, né? Essa cabeça dos fundos. Então, é um tipo de valuation completamente diferente. E a conta de startup é de chegada. Geralmente, o que o pessoal faz? Cara, cada rodada você dá de 10% a 15% em troca de 18 meses de burn rate, ou seja, 18 meses para você sobreviver e botar seu plano no ar. Então, geralmente, Romulo, eu vejo que startup é isso. Como é que eu chego nesse valor aproximado? Cara, pega os múltiplos de empresas parecidas. Vai no Crunchbase, começa a dar uma olhada nisso e tal. Porque, cara, não tem como justificar numa planilha o valor de uma startup. É uma coisa insana. Então, o que o pessoal faz é isso. 18 meses por 10% a 15% por rodada e a conta fecha no final do dia, né? Assim que a média trabalha. Então, você pode, cara, botar a projeção que você quiser lá. O cara pode se enganar, mas todo mundo aqui sabe que é mentira, porque, cara, o mercado é muito, muito volátil. Então, assim, eu acho que não dá para comparar valuation de startup com uma empresa geradora de caixa. Tá? São mundos completamente diferentes. Uma empresa focada em lucro, uma empresa focada só em crescimento, elas não são comparáveis. A startup não é uma empresa pequena. A startup é outro bicho que vive em outro ecossistema. Então, eu não compararia. Mas o que você fez, na minha opinião, está certo. Tá? Pelo que eu vejo, o que o mercado faz é isso. Agora, se o anjo quer ser enganado e quer uma planilha, mostra para ele. Mas, sendo bem sincero, não é esse o caminho.
Não, show. Valeu a ajuda aí, Thiago. Valeu, Josi. Ele quer saber, o anjo quer saber se ele está pagando muito ou pouco, é isso? Ou então ele quer aumentar a participação dele para quando ele fazer o exit, ele tirar mais dinheiro, né? Então, geralmente, conversar com o anjo foi mais fácil do que conversar com os fundos. Os fundos querem jogar o seu valuation lá para baixo, quer colocar lá no chão mesmo. Né? Mas os anjos, eles aceitaram o nosso valuation melhor. E daí a gente tem o histórico, que nem você falou, das empresas de mercado. Tipo, ano passado, a Take, que é uma concorrente nossa, fez captação de 100 milhões de dólares. Então, foi uma captação série A, né? Daí nas startups a gente tem as séries de investimento lá. Foi uma captação série A, foi a maior captação da história do Brasil. E daí tem a Zenvia, que é uma outra concorrente nossa, que também é uma empresa que já está tentando ser listada na bolsa, sabe? Já pediu a entrada de IPO dela. Então a gente vai pegando esses valores para tentar equiparar a gente conseguir justificar, entendeu? Boa, boa. Muito bom. Everton, manda ver, cara. Bora lá, Josi. A minha pergunta é sobre um pouco sobre modelos de negócio. O meu modelo de negócio é 100% baseado em capital humano. A minha expertise, a expertise dos meus colaboradores é que fazem o produto acontecer. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço, porém, o meu objetivo no futuro é ter equity, vender, etc. E tal. E existem empresas, semelhante à empresa do Rômulo, que é baseado num produto, um software, que existe uma linha de código, que isso tem um puta valor. Então, em uma negociação, até que ponto o capital humano, uma empresa que os seus sócios, os seus colaboradores é que detém o máximo do produto, atrapalha ou ajuda em uma negociação? Porque o que a gente vê falando cara, se a empresa é você, se a empresa depende da sua inteligência, da inteligência dos seus colaboradores, ela não vale tanto, porque amanhã você vai morrer e a sua empresa vai acabar. Tipo, diferente de um software, se o Rômulo sair, o software continua. Até que ponto isso atrapalha ou ajuda dentro de uma negociação? Então, cara, o que a gente já passou, assim, se a gente vai vender parte da empresa, e o sócio tem, e o capital humano é muito forte, então quem está comprando exige que a gente permaneça no negócio por um período X de tempo. Isso eu já passei em negociação e já vi acontecer e tal. E já acompanhei também vendas totais que exigiram a participação do CEO lá, que era não era nem do sócio mais que tinha o capital humano mais relevante, por no mínimo 3 anos após a venda. Então, eu vejo que é isso. Não sei se alguém vê alguma coisa diferente, mas o que eu já acompanhei é que a gente fica linkado mesmo. Quando o capital humano é muito forte para o sucesso do negócio, você vendendo total, eu já vi vendendo total, mas também as pessoas que estavam vendendo queriam ficar na operação, realizaram o dinheiro total da venda da empresa, a empresa foi vendida 100%. E elas queriam, porque elas iam manter um controle de conteúdo daquele negócio por 3 anos no mercado. Então, elas continuaram a direcionar parte do tempo útil de produção delas para o negócio durante 3 anos. Entendeu? Isso eu já vi acontecer. E quando vende parte, mais ainda, né? Aí o profissional que fica, você que fica com pedaços da empresa, você vai se dedicar, entendeu? Aquilo. É complicado. Quando está bem assim, eu não sei que acertos, Tiago, ajuda dos universitários, que uma empresa pode fazer. Ponto importante é o seguinte, não tem problema você depender de pessoas, né? Quase todas as empresas no mundo dependem de pessoas. Agora, se você não consegue substituir as pessoas, você tem um problema, porque a sua empresa não é replicável, você não tem processo, não tem sistemas, não tem nada. O que acontece muito no infoproduto é que o produto é a cara, né, do produtor, o produtor é o cara de marketing, é o cara de conteúdo. Então, assim, é uma máquina de gerar caixa que depende quase que exclusivamente de uma pessoa. Por isso que a gente fala que infoproduto dificilmente vai ter, não, o infoprodutor, né, dificilmente vai ter equity, porque a empresa é a cara dele, a estratégia dele, enfim, é tudo dele. Agora, se você tiver uma escola, né, que é o próximo passo que muitos empreendedores tomam,
de despersonalizar, tudo bem. Não tem problema, mais uma vez, a empresa depender de pessoas. O problema é quando você tem pessoas que são insubstituíveis, aí você não tem valor. Então, essa diferenciação aí é super importante. E como a Josi falou, é muito comum ter lock-up. Ou seja, você prende o executivo lá uns 2 anos, ele não pode fazer nada parecido com aquele negócio. Então, isso é quando o CEO é um cara muito visionário e tal, estratégico e não operacional, ou seja, a empresa anda sem ele, mas ele é um cara visionário e tal. É muito comum você manter o cara lá dentro e ele ganha até um earn-out, né? Que seria um pedacinho a mais de valuation batendo as metas. Super comum. Henrico, manda ver. Pessoal, boa noite a todos. Josi, meus parabéns aí pela apresentação. Olha, eu vou dar uma de caipira aqui, tá? Eu tava vendo sua aula e aí me dei a liberdade de procurar também alguns multiplicadores EBITDA da Modaran, alguns do mercado aqui, né? Olhando isso pro meu segmento, né? E assim, eu estava fazendo aquela conta de padeiro e eu cheguei num valor que, assim, cara, não bate. Ninguém no meu segmento, lógico que isso é um pouco intuitivo, né? Mas, assim, não acho que alguém no meu segmento vá pagar esse valor desse múltiplo para o meu tipo de negócio, né? E aí, talvez a resposta para isso, porque eu fui vendo você falar e também fui me perguntando, talvez a resposta para isso não está no fato de algumas empresas serem empresas e algumas empresas serem um negócio, né? E essa é a primeira pergunta. E a segunda dá para a gente usar esses múltiplos, né, de bolsa de valores para negócios locais, para negócios pequenos? Porque a sensação que eu tenho é que o mercado trabalha com outro múltiplo muito mais abaixo, entendeu? Essa seria a segunda dúvida. Aí, Henrico, te ajudando aí nessa resposta, o que acontece? Quando você sai da bolsa para negócios pequenos e médios, a gente, nesses múltiplos, a gente coloca um desconto de 20% a 50%. Tá? Por quê? Geralmente tem um desconto de 30% chamado de liquidez. Quando você compra uma ação na bolsa, você consegue pegar e, teoricamente, vender a qualquer momento. Umas com mais facilidade, outras com menos. Quando você compra um negócio pequeno, é difícil você vender 30% de uma empresa de negócio pequeno ou médio. Então, você meio que casa com aquele negócio. Então, você tem um desconto de múltiplo de 20% a 30% aí por não ter liquidez. E você também tem... E aí vão acumulando descontos. Cara, qual que é o tamanho dessa empresa? Qual que é a linha de crédito? Né? Como é que está o mercado dela? Então, a gente começa a entrar numa seara que é muito complexa. O valuation, ele depende do comprador, né? O WhatsApp foi caro ou foi barato? Por 19 bilhões. Cara, para mim teria sido caro. Para o Facebook, acho que foi barato. Porque se encaixou como uma luva no negócio dele. Então, assim, o múltiplo, ele serve como um parâmetro, mas principalmente múltiplo de bolsa, quando a gente fala de negócio pequeno e médio sem liquidez, você pode tirar aí de 30% a 50% fácil o desconto desse múltiplo. Tá? Só pela liquidez você tira 30%. E mais 20% por complicações jurídicas, societárias, é uma empresa pequena, não está enquadrada direito na contabilidade, não tem DRE, né, como a Josi falou, não tem acordo de acionista, tem um acionista brigando, tem um passivo trabalhista, tem um passivo de marca, tem um passivo com a Anvisa, enfim, tem um monte de problema. A gente sabe, a gente é empreendedor, cara, a gente vai deixando para trás. Mas quando o cara vai comprar, ele vai somar tudo isso. Então, cara, pode usar como default aí de 20% a 50% de desconto, a depender de quão não profissional está a empresa. Mas já tira 30% de cara pela falta de liquidez. E quando você fala os múltiplos de bolsa, por exemplo, a gente faz muito múltiplo de lucro líquido, mas isso é uma coisa que se usa na bolsa também, Tim?
Sim, mas, por exemplo, se tem uma empresa igual à sua na bolsa e ela negocia 6 vezes o lucro líquido, você deveria negociar entre 3 a 4 vezes. Entendi. Então, tem uma comparação da bolsa, da empresa de capital aberto com a empresa de capital fechado. Entendi. A liquidez pesa muito nisso e, geralmente, governança corporativa também. Uhum. Fez sentido, Henricão? Total, Thiago, total. E alguma sugestão, sem querer monopolizar também, mas de como a gente buscar esses potenciais compradores? Cara, pensa o seguinte, eu gosto sempre de trabalhar assim. Quem é o player que, se me comprar, vai falar, puta que pariu, que achado. Eu sempre começo, quando eu quero vender uma empresa, primeira coisa que, quando a gente tem um produto, a gente procura quem? Um cliente ideal. Quando eu quero vender uma empresa, eu procuro o comprador ideal. Quem é a empresa que mais se beneficia com o meu negócio? E por quê? Porque eu consigo vender mais caro. Ela vai ver qualidades no meu negócio que uma empresa comum não tem. Por exemplo, o WhatsApp ele tem uma sinergia brutal com o Facebook que não tem com o Thiago Guedes, né? Enfim, então o Facebook está disposto a gastar muito mais pelo WhatsApp do que o Thiago Guedes. Não que eu tenha 19 bilhões, tenho só 15, mas assim, a sinergia é importante. Então, se você pensa em vender seu negócio, se faz a seguinte pergunta: quais empresas teriam uma sinergia absurda com o seu negócio? Que o cara poderia pagar 2 vezes o que vale, e mesmo assim ele ia ganhar dinheiro, porque tinha uma sinergia brutal, seja de economia de custo, seja de carteira de clientes, seja de ganho de escala. Show. Show. Galera, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vai encerrar, dou-lhe uma, não vou nem insistir muito por causa do horário. Temos que respeitar o tempo da Josi. Mas, cara, a Josi está aí na escola, né, Josi? Quem quiser bater um papo depois, uma mentoria 1 a 1, tem que ver a super agenda da Super Josi. Mas conversa com ela que encontra o tempinho para bater um papo. Josi, obrigado demais pelo seu tempo, pela sua dedicação. Muito Em bom. preparar esse conteúdo para a gente. Foi muito massa. Eu acho que você levantou também discussões muito boas, de altíssimo nível aqui no encontro de hoje. E valeu demais. Valeu demais. Muito obrigado. Também gostei. Obrigada, gente. Feliz em contribuir finalmente com alguma coisa legal. Agora prepara. É só o começo. Obrigado demais. Foi show mesmo. E se quiser me dar 1% da empresa, eu tô aceitando. Tá? Demorou. Se você está tomando vários % aí, viu? Tá louco. Quem quiser me dar 1% da empresa, eu tô aceitando, tá, pessoal? Só para, enfim. Demorou. Vai dívida junto, hein, Tiagão? Vai dívida junto. Vai lá e Não, abrir o mas passivo, né? é contrato de mútuo, filho. Só entra depois. Eu tô com um CNPJ bom aqui para dar 1% para os outros. Quem quiser 1%, fala comigo que eu tô dando. Tá bom, gente. Boa noite para todos. Pessoal, boa noite aí. Um abraço. Boa noite, obrigado. Ótima semana para todos. Valeu. Vocês também.